Nesse vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória em relação ao trabalho que eu desenvolvo aqui na internet e quais as suas finalidades, né? Eu sempre pensei em fazer em algum momento uma explicação disso, né? Quando teve 100 inscritos eu cheguei a falar sobre isso, mas não, eu contei lá mais as minhas motivações, mas não exatamente no que isso, em que se estrutura, né, esse trabalho e quais as suas finalidades, né? Então, para poder falar aqui com vocês um pouco melhor, é preciso explicar primeiro as minhas áreas de interesse, né, e como eu cheguei nessa síntese, ou não sei se seria bem uma síntese, mas num conjunto de elementos que se articulam de forma global, né, vamos dizer assim, e tomam uma forma dentro da minha cosmovisão, né, da minha visão particular do mundo, e que eu não considero que é minha, mas que ela é uma herança de absorção de muitos pensadores, muitos escritores. Então vamos lá. O primeiro ponto, e o ponto central, está relacionado com a poesia como expressão pessoal, né? Foi a primeira coisa que me despertou para isso. Eu já falei alguns vídeos aqui sobre isso, como foi importante para mim esse processo. Se você tiver interesse em assistir, tem um vídeo aqui no canal que chama Como a Escrita Criativa Mudou a Minha Vida. E aí você pode ir lá ver sobre o que eu estou falando, né? E os benefícios que eu consegui atingir com isso. Então, primeiro, a escrita como expressão pessoal era uma coisa muito importante. Depois, a filosofia, mais relacionado com a filosofia tradicional, porém do ponto de vista mais profundo, das pessoas que buscam encontrar uma unidade no pensamento e nas ideias. A filosofia não busca se fechar um tempo específico, ou seja, essa divisão que a gente faz, que os estudiosos muitas vezes fazem, de filosofia contemporânea, filosofia moderna, filosofia medieval, e enfim, filosofia de tempos específicos ou de lugares específicos. Isso tudo é uma pura baboseira, uma balela, porque essas diferenças histórico-culturais ou diferenças de expressões, elas não restringem o elemento principal da filosofia, que é a busca da sabedoria. Então, a filosofia como um aspecto universalizante, né, do pensamento, ou seja, um ponto de encontro do pensamento, porque é um ponto de busca da verdade. Quando a gente se direciona a buscar a verdade, há que se encontrar os elementos universais, porque a verdade ela é única, ela é unitária, senão ela deixaria de ser a verdade. Então, o primeiro ponto é isso: a poesia como elemento de expressão pessoal e a filosofia como elemento de conjugação universal dos conhecimentos. Desse meio ponto, desses dois pontos, eu fui então permeando algumas coisas no processo, mas que eu poderia resumir aqui como arte, né, e como literatura, apesar de que eu estou colocando como coisas diferentes, mas eu poderia dizer que é tudo literatura no fim das contas, né? Porque filosofia não deixa de ser, de alguma forma, uma literatura, né? Ainda que filosofia não precise de ser escrita, mas do ponto de vista organizacional, né, organizativo dessas questões, acho que tudo poderia ser literatura de alguma forma. Então, esses 4 pontos: a poesia como expressão pessoal, a filosofia como uma conjugação dos universais do pensamento. Aí entraria como a arte, né, como um meio de descoberta do outro, né? Já falei muito sobre isso aqui, né? Tem um livro que tem esse título, né, do Gustavo Corsão, que eu ainda pretendo voltar a falar dele, pegar e fazer uma revisão dele,
um comentário, né, sobre o que ele traz, que eu acho muito, muito profundo, muito bom aquele livro. E a literatura como esse aspecto, né, de conhecimento interno, né? Agora, peraí, que agora eu troquei a ordem, né? A literatura como esse elemento de descoberta do outro e a arte como esse elemento de descoberta pessoal. Porque o que acontece? Quando você vai, assim, se articulando e conhecendo as outras artes que não são as suas de domínio, né? Um artista ele pode se beneficiar disso. Você tem então um poeta que estuda música e aprende a como criar e resolver tensões. É uma coisa muito sensitiva. Você pega muito pelos sentidos e você vai também perceber, desenvolvendo uma certa intuição disso. O meu professor de harmonia na faculdade, ele falava, não é harmonia, mas chamo de harmonia para simplificar, para quem nunca viu nessa disciplina. Ele falava assim, você treina o ouvido, né, para reconhecer uma harmonia correta, né, que encaminha bem as dissonâncias, né? Mas você também treina o olho, né, na partitura. Né? E aí, como é que você pode treinar o olho, né, a partir do ouvido? Isso é um processo de memória que você desenvolve de você perceber e reconhecer esses padrões. Então, assim como você treinando o ouvido treina o olho, você através do olho você também treina o ouvido e vice-versa. Claro, você vai chegar também às ações. Então, um artista, se ele pratica a dança ou pratica a poesia, ou a música, o teatro, ele vai se beneficiar do estudo paralelo dessas outras artes. E, através de um processo de analogia, vai começar a perceber como ele pode aplicar os conceitos das outras artes na sua arte. Em última instância, ele vai começar a chegar também aos universais. Ou seja, a arte como uma busca de universalização dos sentimentos humanos. Porque toda arte ela trata, em última instância, da expressão de um sentimento, né? E ainda que você possa articular com as ideias, com os elementos universalizantes, você vai ter de expressar isso de alguma forma através de um sentimento. Você vai precisar provocar. Isso é um ponto muito importante dentro da forma que eu trabalho. Você precisa provocar a sensação, a emoção naquele que ouve, naquele que é o espectador. Do contrário, a sua arte não faz o menor sentido, não faz efeito, ela é ineficaz. Porque se for para passar uma mensagem sem a capacidade de você... Não é bem, a palavra não é provocar que eu quero usar, mas comover, comover. Se você não consegue comover o seu ouvinte, você pode simplesmente fazer um tratado escrevendo suas ideias uma por uma e está tudo certo. O que eu quero dizer é que o fator de maior potência na arte é a sua capacidade de comover o público. Dentro da retórica, você vai trabalhar com a vontade, né, do público, né? Você trabalha essa vontade, você direciona para um objetivo. Na arte, a arte então seria uma espécie, nesse ponto de vista, né, uma espécie de retórica, só que ela é mais aprimorada, porque ela é mais sutil e ela não te manda a fazer nada, ela não te obriga a fazer nada, não te dá um objetivo claro, mas te dá essa possibilidade, né? Isso está na teoria dos discursos, né? Não é nada assim que eu criei, mas foi elementos que eu fui percebendo e vendo que é necessário articular isso. O que é que tem de meu nesse trabalho que foi necessário adicionar para poder articular todas essas coisas que eu estou trabalhando aqui com vocês, né? Ainda não falei da literatura, né? Vamos falar da literatura. A literatura, como muitos sabem, muitos falam aqui na internet também,
traz o esquema das vidas possíveis, né? Ou seja, eu nunca serei um pescador, mas tem aquele livro O Velho e o Mar, que eu não li ainda, mas eu vi que parece ser muito interessante. Eu posso saber mais ou menos o que é a vida de um pescador, né? Tem Mar Morto também, do Jorge Amado, né, que fala também sobre os pescadores. Então, nunca serei um pescador, muito provavelmente, né? Nunca se sabe o que a vida traz, mas muito provavelmente eu não serei um pescador, mas através da experiência da literatura eu posso me colocar naquele local, posso usar minha imaginação para projetar isso. Vem um pouco da arte como esse fator criador, a poesia como esse elemento criador das nossas vidas, né? Poesia num sentido amplo aqui que eu estou trazendo. Então, todos esses elementos vão se articulando, né? Pensando sempre a partir da minha experiência pessoal, que eu desenvolvo sempre de uma forma poética. Cada artista articula de sua experiência pessoal de alguma forma, né? Isso é muito pessoal. E através desse processo de conhecer a filosofia das artes e perceber como essa expressão pode ser universalizada e perceber através da literatura as múltiplas vidas, né, que você não pode viver, mas que de alguma forma compartilham as experiências que você já teve na sua vida. Vamos articular isso tudo de uma forma filosófica e chegar até conceitos universais de elementos mais transcendentes e que podemos aplicar tudo isso através de um elemento artístico. Dentro de tudo isso, eu adiciono um aspecto importante que é o desenvolvimento dos sentimentos elevados que capacitam o desenvolvimento humano integral. Porque através do desenvolvimento dos sentimentos, nós conseguimos expressar melhor as nossas ideias e ter uma razão mais qualificada, uma razão mais aprimorada. Então, no que tange ao desenvolvimento humano e o desenvolvimento da inteligência, a razão ela precisa se expressar para que a inteligência se possa também estar se fazer presente nas nossas vidas, né, de forma efetiva. E também essa razão vai se expressar quando os sentimentos estiverem bem colocados, bem qualificados, porque do contrário é como se eu tivesse a todo momento sendo interferido pelas minhas emoções. Então eu quero desenvolver um pensamento, mas para desenvolver esse pensamento eu preciso antes ignorar ou arrefecer as minhas emoções que estão férvidas e não deixam eu pensar com clareza. E eu também não posso fazer com que a minha mente veja as finalidades, o lucro ou o benefício a ser atingido a qualquer preço. Então eu não posso simplesmente passar por cima das pessoas, eu não posso ferir a humanidade que existe, né? Nem tudo é sobre performance, nem tudo é sobre articular a razão dialeticamente. A gente precisa também considerar o outro. Tá vendo como tudo vai se encaixando? Quando eu falei da literatura sobre a descoberta do outro e na arte como o entendimento da expressão dos sentimentos de forma mais ampla, né, não só da minha forma, eu consigo então articular diferentes pontos de vista, diferentes outros universos. E eu vou articulando isso de maneira filosófica e aplicando de uma maneira universal, através dos conceitos. Os conceitos eles não podem ser vazios. Ontem eu peguei uma nota de estudo que eu fiz uma vez de um diálogo de Platão, se eu não me engano é o Menon, e ele fala sobre a dialética. E ele fala sobre a dialética que a dialética ela é uma expressão universal porque ela tem a capacidade de não só de chegar a um conceito vamos dizer assim, mais aprimorado, mas também de considerar toda a sua trajetória. Ou seja, não é uma abordagem, um desenvolvimento de ideias que seja excludente, mas sim
um procedimento ou um trajeto, né, que alcança o universal através de uma trajetória que assemelha ou assimila, melhor dizendo, os particulares. Então, a dialética é o caminho, né, filosófico que faz com que a gente possa se expressar sobre qualquer coisa de forma muito coerente, muito precisa, muito prudente, muito sábia. Isso é um método, é um treino que é necessário se fazer, que você precisa, que leva-se um certo tempo para se desenvolver. E quando você o faz, né, você desenvolve isso, você começa a errar menos as suas decisões, começa a ter uma clareza maior do caminho que se toma e também começa a julgar menos as coisas de forma apaixonada. E apaixonada aqui eu falo no sentido pejorativo mesmo, né, de uma pessoa descontrolada, de uma pessoa que não tem a capacidade de se orientar na vida, de tomar as suas decisões de forma coerente com aquilo que é o seu mundo, com aquilo que são os seus valores. Disso então, eu já falei o que eu adiciono, né? Todo esse processo, ele vai se desenvolver em cima de uma necessidade de expressar poeticamente elementos universais. Ou seja, o que eu tento com o trabalho que eu tenho aqui é oferecer para vocês uma formação poética que seja universalizante, que transforme os artistas, né? Porque se, como nós vemos hoje, o artista é sempre aquele que que expressa, né, suas emoções assim de forma caótica, de forma bagunçada, né, uma visão meio modernista da coisa, assim, expressionista, né, como se estuda nas correntes. Mas hoje até que não, hoje os artistas até são tidos como grandes intelectuais, o que muitas vezes não é verdade. Então, o que eu defendo aqui o talento, ele é necessário, né, em algum grau, mas não precisa de muito. O que você precisa é de desenvolvimento, ou seja, se educar para poder olhar para a direção correta e a disciplina para desenvolver a sua técnica, né? E, claro, a sua formação moral para que os seus sentimentos sejam coerentes e válidos com essas ideias todas que se busca representar. Eu não considero o poeta ou artista verdadeiro apenas em potencial, vamos dizer assim, aquele que simplesmente expressa os seus sentimentos, tá? Isso é algo para ficar bem claro aqui, e eu posso depois falar sobre isso mais detidamente se vocês quiserem. Mas por que não? Porque é simplesmente uma pessoa que joga lá as suas impressões e está lá, ela lança essas impressões, né, como uma pintura abstrata, né? E aí você atira, né, as tintas numa tela em branco, né, aquela forma mais solta possível, mas porque eu estou me expressando interiormente. Eu discordo dessa colocação porque sempre que falamos de moral, sempre que falamos de ética, do desenvolvimento das ideias, falamos da alma individual, do espírito do indivíduo se superar e não ser tomado, não ser engolido pela massa que o cerca, de não ser consumido ou subjugado por um mar de opiniões materialistas que vão sempre jogar a nossa consciência para baixo. Então, por que todos devem fazer esse trabalho e só o artista não precisa, ele se isenta disso? Porque ele tem uma canalização das suas intuições de forma mais precisa, de forma mais vívida.
Isso não é suficiente, isso não é suficiente. É como uma pessoa que tem um talento específico para alguma coisa, seja para vendas, ou seja para comunicação, enfim, pensem na habilidade que seja. E ela simplesmente usa essas habilidades apenas para o seu benefício próprio. Então, as pessoas que são boas convencendo as outras, elas não têm o menor pudor em mentir e falar as coisas simplesmente para o seu próprio benefício. Se eu dissesse isso para vocês e propusessem esse tipo de vida, vocês iam achar que isso é correto? Claro que não. Eu acho muito difícil que alguém concorde com isso. Para a mentira e em benefício pessoal, né? E no caso do artista, é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou aqui tendo uma impressão, tal, né? Ainda que essa impressão seja verdadeira, isso não traz um bem palpável. Então, apenas saber expressar bem os sentimentos não basta. É necessário ter um trabalho real neles. É necessário ter eu falei de dialética, né? É necessário ter uma dialética poética, ou uma dialética sentimental, para que esse processo de criação articule as soluções e encontre um caminho para fora dessa caverna, como vai explicar lá Platão. Então, a formação que eu proponho aqui, eu estava refletindo sobre isso, né, hoje, na verdade, e ela tem uma intenção, né, de formar um Rapsodo moderno, um Rapsodo do mundo contemporâneo. Rapsodo, para quem não sabe, é um poeta antigo que cantava as rapsódias. O que são as rapsódias? Eram os cantos dos grandes clássicos, né? Mais precisamente estão muito relacionados com Homero. Mas eu imagino que não seja simplesmente fechado nisso, né? Possa estar relacionado também com outros poemas clássicos, né? Mas geralmente estão se relacionando ou fazem alusão aos grandes poemas épicos com seus feitos e aqueles elementos inspiradores para as grandes populações, para as grandes massas, né? E como um elemento educativo, né? Então, o que eu proponho para vocês aqui no canal é a formação de rapsodos modernos, né? Em última instância, se trata disso. E esse processo de dialética sentimental, ou dialética emocional, podemos colocar assim? Acho que sim. É um processo que é necessário se fazer, né? Eu falei mais cedo, né, da poesia como a minha expressão pessoal. E se eu me fecho nisso, eu não tenho o contraponto e não consigo expandir a minha visão de mundo, né? A partir do momento que eu busco com a literatura outras expressões, outras vidas, eu tenho então uma outra visão que é diferente da minha pessoal. Logo eu tenho uma oposição. Dialética quer dizer diálogos, duas inteligências. Então, talvez o mais correto seria um diapatos, né? Duas paixões, né? Duas emoções, algo nessa ideia, que vai, no fim das contas, buscar uma coerência, uma convergência para uma síntese, né? E essa síntese vai poder articular o que é íntimo, o que é pessoal, com aquilo que é universal, com aquilo que é público, né? Em outras palavras. Tá? Então, todo esse processo eu tenho desenvolvido já há algum tempo, né? E pensado muito sobre isso. E quando eu criei esse canal, a ideia é justamente buscar ir concretizando isso em partes menores, né? Porque o trabalho maior, eu não estava conseguindo pensar em como eu iria executar tudo isso, né? Pensando numa espécie de método que ia ter pelo menos aí um livro, né? Para isso, como não tenho essa orientação específica, eu preciso ir desenvolvendo isso em partes
menores e poder então trazer para vocês esse desenvolvimento. E aqui vocês me acompanham justamente nessa jornada de escrever e de verbalizar o processo da formação desse Rhapsody moderno. Está bem? Então, são elementos que têm se apresentado, né, para mim, e no sentido em que eu tenho buscado trazer de maneira mais palpável para vocês, né, essas informações que eu venho reunindo, e aos poucos esses nomes vão aparecendo, e quando vão aparecendo me dão essas ideias, né. Então, acho que consegui, né, sintetizar mais ou menos tudo o que eu queria trazer. São esses 4 pontos, né? Literatura, filosofia, poesia e as artes. E espero que num outro momento a gente possa continuar falando sobre isso, né? Sobre essa visão mais integral dessas coisas. E bom, caso você tenha interesse em estudar comigo, Clube do Livro, o link vai estar na descrição. Temos também a oficina Cartas Jovem Poeta, né, que busca também articular, como eu falei, os elementos, porque Cartas Jovem Poeta é um livro já moderno, né, já é século XX, XIX, século XIX para o XX. E digo porque o Hilke ele nasce no final do século XIX, né? E ele tem o objetivo de trazer essas mesmas verdades que são colocadas da poesia tradicional como uma abordagem mais moderna, uma abordagem mais recente. E claro, tem suas diferenças, mas não deixa de por isso trazer, de certa forma, o mesmo sentido. Tá bem? Vamos ficando por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, essas coisas todas. E dúvidas nos comentários. Até mais.